bélicas. E está a Léo-Visita fazendo o seu papel. Eu não entrei em muitos detalhes. Eu não achei muita... Ele não teria gostado. Como? Ele não teria gostado. Obviamente, não. É claro, é assim. Para um pacifista, ele diz, mas esse meu mineral é isso. Mas ele não tem culpa. O plutônio, o urânio, etc., tem o seu lado bom. É o bem e o mal. O urânio é maravilhoso para o lado do bem, mas pode ser ruim para o lado do mal. Ele cura e machuca, não é? Então, não é? Essa Léo-Visita é o Rio Caçarim? Oi? A Léo-Visita que dá origem ao Caçarim? Olha, não vou te responder isso, que eu não cheguei a esse tópico. Foi feito assim uma olhada, eu não detalhei muito, porque, como disse, fugiu um pouco ao meu universo de gemologia. Então, eu dei uma olhada alta e não encontrei muita foto, inclusive, deles. Inclusive, o professor também aqui mostrou a... Você cita? Foi, agora você cita? É possível chegar-se a esses minerais, mas eu, particularmente, não tive um sério de problema. Não deu para trazer as amostras, assim, né, específicas sobre esse mineral. Mas é isso. De qualquer maneira, é uma curiosidade, né? Ter sido usado na guerra, de alguma forma, e é mais uma das várias curiosidades. A mineralogia, a geologia, né? A própria gemologia, tem muita coisa assim interessante, que a gente aqui, pelo tempo, não vai poder entrar em detalhes, mas é uma riqueza muito grande. Quando você falou da questão do hidrocarboneto, e eu não quis interromper, mas é uma questão de mercado. O imperador, quando ele chamou os geólogos americanos, primeiro veio o Agassiz, o das morenas glaciais, né? Célebres morenas do Agassiz, são as furnas de Agassiz da Tijuca, em homenagem a esses grandes sábios suíços, mas que infelizmente errou porque ele achava que tinha havido glaciação aqui no Rio de Janeiro, porque ele viu aqueles blocos parecidos com as morenas lá da Suíça, que são blocos levados pelo gelo, e interpretou erradamente e ficou com o nome de Furnas de Agassiz. Ele está na história com esse nome, lá na Tijuca, ali no Parque Nacional da Tijuca. É um lugar maravilhoso, muita gente vai lá passear, tirar fotografia, né? Tem aquelas cascatinhas, aquilo tudo é maravilhoso. Mas, em homenagem ao Agassiz, né? Não sei se ele gostaria de que fosse mantida essa homenagem, em função de que todo mundo da geologia, quando comenta, diz que foi uma interpretação errada. Mas acontece, né? Os erros acontecem. Mas o mercado é assim mesmo. O imperador trouxe esses primeiros americanos para fazer, em 2 anos eles levantaram uma geologia do Brasil, coletaram mais de 2.000 amostras, que estão lá no Museu Nacional, mas não apresentaram muita coisa em termos de riqueza. O Império estava precisando. Já tínhamos passado pelo ciclo do ouro, já tínhamos passado pela época do diamante, a cana-de-açúcar, e ainda estava já no café, mas ainda estava muito no monopólio, a coisa do café ainda, dessa agricultura monopolista, que era só o café, né? Não havia uma policultura. Então era uma monocultura. E ele estava preocupado, hora que já está chegando ao final, né, do governo do Pedro II, que foi um sábio também, uma pessoa estudiosa, diferente provavelmente do pai, o Pedro I, ele era realmente um estadista e um estudioso. Ele, quando via alguma coisa nova, ele trazia para o Brasil. Ele viu lá o telefone, ele trouxe para o Brasil. Tudo que ele via de diferente na Europa, nas suas viagens, ele trazia aqui para o Brasil. E comprava, como ele comprou a coleção de mineralogia do Werner. Desculpa. A conselho do José Bonifácio, que foi o seu tutor, e era um mineralogista, considerado o pai da mineralogia no Brasil, é o José Bonifácio. Pouca gente sabe disso. Um grande mineralogista que estudou na Alemanha. Não sei se foi contemporâneo ou não, mas acho que não, porque ele é mais velho, não foi contemporâneo de seu avô, com certeza não. Mas, de uma certa forma, no final da vida, o José Bonifácio deve ter sido, porque quando ele veio ainda era império, depois é que veio a república, né? Então, ele, quando veio o Cáceres lá para o norte e o seu avô para cá, já foi com uma outra ideia. Ele veio já
para ver a coisa mesmo das gemas, do diamante. Você vê que ele vai estudar paládio, platina, né? Não é mais simplesmente mapear, saber onde tem fósseis, coleções de fósseis. Isso o Derby e o Hart fizeram, né? De conhecer, porque não sabia nada da nossa geologia ainda. Então eles fizeram esse primeiro trabalho. Mas isso, 2 anos, o dinheiro acabou e o governo do Império não continuou com essa comissão, por falta de verba. Né, mas ele não desistiu, começou a trazer pessoas indicadas e tal, para fazer e o que ele queria mesmo era encontrar que tivesse uma riqueza. Sabia que o Brasil era rico em riquezas minerais, muito rico em produtos minerais, mas tinha que conhecer. E o SAC foi um desses que veio e fez esse trabalho. Agora que ele vai lá investigar, e com isso ele descobre minerais, que não 5 ou 6, que nunca tinham sido vistos. Por isso que ele descreve a primeira vez e dá um nome. O primeiro que descobre tem o direito de dar o nome. Isso acontece nas ciências, né? O primeiro que descobre o fóssil, ele pode batizar o fóssil, homenagear quem ele quiser. O primeiro que descobre alguma coisa aí da botânica, ou na zoologia, um pássaro, enfim, né? Um inseto, qualquer coisa, ele tem o direito a dar um nome. E na mineralogia acontece a mesma coisa. Descobriu o fóssil, descobriu na paleontologia, ou um mineral. Né? Hoje é muito raro, né? Hoje já não tem mais, é muito difícil alguém encontrar uma espécie mineral nova. Mas naquele tempo, só ele, em pouco tempo aqui no Brasil, relativamente, foram 6, né? Minerais novos que ele descreveu e teve o direito e batizou. Com isso, ficou mais ainda na nossa história. Agora, a questão do mercado, estava falando do hidrocarboneto. Por que as pessoas nas universidades estão se dedicando mais aos hidrocarbonetos, quer dizer, petróleo e gás? O motivo é um só, econômico. Por quê? As empresas de petróleo, depois principalmente do pré-sal, buscam um geólogo nas escolas. Todos os que se formam estão empregados. Todos. Não fica nenhum mais desempregado. Nos anos 70 e 80, muitos desistiam, iam para banco, fazer concurso para banco, porque não tinha emprego para geólogo. Né? Agora não, ao contrário, todos estão empregados. E empregados principalmente na indústria de hidrocarboneto, petróleo e gás. As empresas vão buscar, precisam desse tipo de recursos humanos. Então, e ganham muito mais. O salário de um profissional desses que vai para a área de petróleo é muitas vezes maior do que um que vai, por exemplo, para a geologia ambiental, ou que vai para a geotecnia, ou que vai ser professor da universidade mesmo, com mestrado e doutorado. Né? É coisa de não sei quantos, N mais, que ele vai ganhar lá como recém-formado. N mais do que o seu professor, com doutorado e tudo. E é normal, isso é muito normal. É chato, é ruim, né? A gente fica muito pesaroso em termos, porque precisa nas outras áreas também, e a gente está discutindo isso exatamente agora. É uma discussão que a gente está fazendo, inclusive, aqui no Clube de Engenharia, a questão dos cursos de geologia. Está precisando de geólogo. O Brasil precisa de geólogo. E forma um número relativamente pequeno de geólogos por ano, né? E absorvido pelo petróleo e gás. E as outras áreas, como é que fica? E a mineração, né? Como é que fica? Então, e a área de riscos de deslizamento e tal, geotecnia, como é que fica? Então, isso a gente está em discussão. Precisa alguma coisa ser feita. Alguma coisa tem, com certeza. E aí, interessante lembrar lá dos anos 1800, início dos anos 1900, né, quando o SAC trabalhou e tal, deixou todo um acervo, é que hoje nós estamos discutindo, eu trago sempre essa série de memória para o atual. Eu vou lá, mas trago para o atual, faço um paralelo. Nós estamos discutindo hoje o quê? O novo marco da mineração, o novo marco que vai mudar tudo. Né? O Código de Mineração, que está em vigor, é de 1967. E agora está na Câmara, em discussão, uma proposta de novo código. E está uma discussão muito grande em todo o Brasil. Não só geólogos, engenheiros de mina, mas principalmente os empresários, o pessoal da indústria, o pessoal que trabalha com isso. Por quê? Eles querem saber como é que vai ficar. O pequeno minerador, ele está preocupado. Por quê? Porque vai ser licitação, tipo petróleo e gás. Né?
vai leiloar. E para leiloar, alguém com posses menores não vai nem poder concorrer. Então, essa turma do pequeno e médio empreendedor está muito preocupada se for aprovado na íntegra como está. Com certeza vão ter modificações, né, porque as pessoas estão se mobilizando, mas há, sim, de fato, uma grande preocupação. Para terminar, em agosto, eu queria agradecer, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, basicamente... uma réplica? Corroborando o que o professor falou, é a pura verdade. Só um acréscimo. Na América do Norte e Europa, Ásia, a gemologia passa a se chamar gemology, ou seja, em inglês ou alemão. E olha que os institutos de lá não são brincadeira, são realmente super desenvolvidos. Né? O que está faltando, no meu ponto de vista, aliás, eu acho que todo mundo já observou isso, é o seguinte: o pessoal está atuando numa ponta, quer dizer, institutos de alta tecnologia, está lá, tudo bonitinho, tal, forma meia dúzia de indivíduos altamente especializados, quer dizer, sabem manipular toda a área computacional da gemologia, e são absorvidos no Brasil por meia dúzia de instituições que ele acabou de falar, que detém o capital. A verdade é essa. A trabalhando para A, B, C, D. Já foi até sugerido que, por um colega que participa de norma técnica, eu fico até temeroso em comentar isso. É claro que da mesma forma que o marco regulatório, isso seria sensacional e atrairia dezenas de estudiosos para a área. O problema é, cada instituição que lida com minerais, vulgo joalheria ou assemelhado, deveria ter um responsável técnico, da mesma forma que a farmácia. Ou seja, a figura do cidadão chamado gemólogo, com que pudesse dar um report exatamente o que se está negociando, e a responsabilidade seria, obviamente, da instituição. Quer dizer, criar um senso ético no negócio, que infelizmente, sei lá, ele é meio flutuante. Até no exterior, eu diria, nos Estados Unidos, existem contestações. É o Instituto A falando do Instituto B, C, D, E. Eu diria que um dos mais sérios está situado na Suíça. Não estou puxando a brasa para a Suíça, mas é considerado de altíssimo nível e seriedade. Nos Estados Unidos também todo mundo já tem um ícone. É o report do Instituto X, que está lá escrito One Diamond, tal, Color, Clarity, Cut, Character. Só que isso é feito hoje por meio de máquinas automáticas. A máquina pode falhar pouco, menos. Coloca lá, sai a angulação, sai a cor, tudo digitalizado. É só puxar assim, ó, pronto, sai o report. Quer dizer, está muito defasado, entendeu? Assim, a realidade dessa falta. Porque eu participo de um sistema de normas que, no papel, não, tudo bem, eu acredito que está bacana. Mas o meu receio é, será que vai ser aplicado no dia a dia essa história ele abre um negócio e tal, teria condição de contratar um técnico para dar um parecer? Isso seria realmente contratar, assim, digamos, a mesma coisa é contratar um filósofo da ética chamada Baruch Spinoza, que eu gosto muito, particularmente. Eu acho que um dos livros dele é Ética. Essa palavra, o dia que Spinoza, Einstein gostava muito dele também, era Spinoza. A senhora, pelo visto, já leu. Olha só, então ela já... Então fala que foi citado o nome de Spinoza, e não é em detrimento de nenhum outro, mas as ideias dele são muito boas.
é a geometria matemática e tudo no mundo, etc, etc, etc. É isso aí. Então, essa são as ideias. Esperamos que consigamos fazer com que o pessoal saído de escola de geologia se interesse mais por outros campos. Um deles, esse aí, que ainda está figurando mais como, só para terminar, está figurando como disciplina optativa de um semestre, exclusivamente gemologia. É um curso de graduação. Mas aí vem a velha história. Da mesma forma que o marco que o professor falou, o marco de mineração, já tem pros and against, já tem prós e contras. Por quê? Escapa, porque acrescentaram na sua grade curricular disciplinas como, vamos dizer, que não pertencem necessariamente ao purismo das ciências exatas, desenvolvido na geologia. Ela tem empreendedorismo, lapidação. A lapidação é um negócio à parte, lapidação, tá? Aí a gente pergunta, qual é o problema? Eu acho que lapidação é um negócio. Eu cito a Alemanha e a Coreia do Sul, a Índia, já estão fabricando máquinas que cospem pedra feito uma metralhadora, vamos dizer assim. São 50 pedras por minuto. Então a coisa é assim, o romântico artesão da mineração, com a chamada sisteminha ainda de canetinha, ele existe.